E essa convidada especial, ela fez uma série de vídeos, de informações sobre relacionamento nos últimos tempos, não é não, Claudinha? Nós estamos aí. Bom dia! Então, antes de mais nada, eu vou pedir que você se apresente aí ao pessoal, quem não te conhece ainda muito bem, do curso Origens, quem pessoal que não conhece muito bem, a Cláudia Amaranto. Pois é. Então, eu sou a Cláudia Amaranto, sou fisioterapeuta também, né? Trabalho com a microfisioterapia, as leis biológicas e a psicogenealogia. Tô tentando, né, Ivan? Melhorar cada dia. A gente não tenta, a gente faz. É, Você nós está vamos lá. fazendo. Você está Isso, fazendo e evoluindo a cada dia. cada E dia, quem te vê lá no começo, quem te vê hoje, sabe? sabe o progresso que você teve, né? Em vários contextos, né? A gente fala que o contexto do exemplo que eu dou a vocês, todo o exemplo, desde o processo de entendimento da origem emocional dos sintomas, o passo a passo desse desenrolar e o entendimento que vocês precisam mostrar a cara para serem conhecidas, tudo isso é um processo de evolução, né? Então, se você não faz os teus vídeos, as pessoas não vão te conhecer. Se você não faz teus escritos, teus textos, as pessoas não vão saber que você sabe trabalhar sobre aquilo que eles têm de demanda, que eles têm de dificuldades. Então, você evoluiu em vários padrões, né? O Cleverson chega até a te usar de exemplo, assim, Ó, não sabia. Do Pinterest, assim, com relação à imagem de Instagram, o Instagramável ali e tudo mais. Legal. E Então. então, me conta um pouco sobre a experiência que você teve de fazer aquela série ali de informações sobre relacionamento, que é hoje o tema da live de hoje. Não surgiu do nada, né? Na verdade, surgiu de experiências mesmo. Primeiro, a experiência de vivência minha, né? Eu sou casada há 11 anos e tenho dois filhos, um de 10 e uma de 7. E viver num relacionamento é aprender todos os dias, né? E, e quando a gente acaba atraindo aquilo que na verdade a gente já sabe, né? A gente já conhece. Então, eu vejo que todos os dias o que mais tem, né? Na verdade, todo mundo gira nisso daí mesmo, né? A gente tenta melhorar para a gente se relacionar. E eu não atendo só mulheres, eu atendo muitos homens também. E isso é algo, eu não sei, dos colegas, mas é algo que nos dá um olhar diferente dos dois lados da moeda, né? O olhar de um e o olhar do outro para a mesma situação. E isso é muito bom, porque eu falo que quem ganha o presente sou eu. Quem ganha o presente sou eu, porque eu tenho a oportunidade de, de aprender com os erros, né? Com as dificuldades do outro. E não só a oportunidade de aprender, mas a oportunidade de aprender com eles, mas de aprender a fundo, olhar, né, real a origem desses sintomas. E eu trouxe aqui, Ivan, aí foi o que acontece. E eu falei, gente, eu preciso falar de algo que é da minha alma, né? Que é de mim. E é mais fácil falar de algo da gente do que falar aleatório. E eu resolvi fazer de coração um tempo, e foi oportuno que foi em junho, né? No mês dos namorados, onde as pessoas estão abertas para essas coisas, né? Para ouvir e tal. E foi legal, assim. Eu tive várias pessoas que me procuraram, não só por isso, mas também por isso, porque achavam que o que a gente faz não ajudasse, né? Nos relacionamentos. E, e o que eu trouxe, assim, foi de interessante que eu fiquei pensando, que muitas pessoas podem estar nos assistindo pensando assim, esses dois aí tratam as pessoas, põe um do lado do outro e ajuda. Falei, não, não é assim. Aqui não é consultório de psicólogos, né? A gente não faz terapia de casal.
Para isso existe outra ferramenta, que é muito boa, aliás, né? Uhum. Que eu já Excelente. fiz. Eu também. Então, e a gente não, a gente trata o indivíduo, né? A gente ajuda o indivíduo, na verdade, a encontrar o seu caminho, a sua dificuldade, na verdade. É como se Uhum. fosse iluminar para ele aquilo que tá ali, mas que ele não está enxergando, né? E eu trouxe uma coisa interessante que eu gosto, assim, das vezes que eu já falei sobre relacionamento em alguns lugares, eu sempre gosto de falar da palavra relacionar, né? Porque relacionar, ela traz um sentido muito legal, assim, quando a gente vai olhar para o real sentido da palavra, porque ela é do latim e ela vem do relatio, que significa restauração. Olha que legal. É ato de trazer de volta, né? Olha que Uhum. oportunidade que a gente tem de nos espelhar, de trazer de volta algumas coisas, né? Nossas e dos nossos, né? E da nossa família. E a gente vê isso muito nos nossos atendimentos. Eu acho que você deve ver também que nós somos os espelhos, né? As nossas famílias, a minha família é um espelho da família do meu esposo, é um complemento. É o que eu mais Certo. vejo isso, né? Então, quanto mais a gente vai vendo as coisas, mais a gente vê que não é o que as pessoas mais falam, assim, né? Eu sou atraído pelos meus opostos. Mas não é assim quando a gente vê, né? A gente vê que a gente é atraído pelo semelhante. Uhum. E, às vezes não é o semelhante, a pessoa não consegue falar, não, mas fulano é muito diferente de mim, não consigo ver nada de mim nele. Mas se a gente for cutucar, ele vem para mostrar algo que tem lá na sua família, né? É um comportamento, às vezes até a feição é parecida, né? É aquilo que a pessoa Uhum. traz de dificuldade, ou mesmo de coisa boa, porque a gente tem o olhar só para o ruim, né? A gente esquece que a gente precisa olhar para o bom também, né? E isso é algo que eu gosto, né? Essa questão de vamos trazer de volta, vamos olhar para o outro, né? De uma forma diferente. E Uhum. e nós, que eu vejo muito, assim, eu atendo, eu tenho 11 anos de casados, mas eu atendo muitas pessoas que têm 50 anos, que têm 40 anos, né? E eu falo assim, nossa, que honra para mim poder tá aqui, auxiliar alguém, né? Com a ferramenta que eu tenho, a enxergar algo que a vivência dela é muito maior do que a minha, né? O tempo de vivência é muito maior. E a gente Uhum. tem como ir lapidando isso para a pessoa de uma forma bem legal, eu penso assim, né? Eu falo que eu tenho uma maneira doce de tratar o difícil do relacionamento, assim. É, quando se trata dessas pessoas, né? Porque eu vejo elas com muito respeito, entendeu? Uhum. Muito respeito mesmo. Eu falo assim, nossa, ela podia estar me ensinando muita coisa, né? Então, e eu sei o quanto quem melhora sou eu, né? Com tudo isso. E eu não E eu sei vou, assim. vou Pode cortar um falar. pouquinho, então. Só para voltar ali aquele padrão que você falou, né, nessa questão de que nós não trabalhamos o relacionamento, o casal em si, né? Porque o contexto de tratar o relacionamento, trabalhar o relacionamento é algo da psicologia, né? Que geralmente vai envolver o casal, mas a gente trata a dor de cada um, né? Então, o que que representa a dor de cada um? A dor de cada um representa aquilo que aquela pessoa entendeu como uma frustração, né? Então, se uma pessoa, por exemplo, ela tem um parceiro e esse parceiro agiu de uma forma desleal com ela, a gente vai trabalhar naquela pessoa a interpretação e o que ela vivenciou perante aquele processo de se sentir que o parceiro agiu de forma desleal, ou que Sim, aquele parceiro vá sentir por uma parceira uma sensação de sentir segundo plano, de sentir rejeitado em um determinado momento. Aí a gente vai trabalhar em cima daquela pessoa a dor dele de ter se sentido deixado segundo plano, de não ser a sim, prioridade, de não ser amado, de se sentir rejeitado. E aí a gente sempre vai estar em busca da dor do paciente, né?
seja uma dor emocional, né? Porque às vezes a pessoa traz um padrão de dor, assim, porque eu tenho o coração partido, às vezes eu tenho uma sensação de tristeza, eu tenho uma sensação de angústia, eu tenho uma sensação de rejeição, ou eu tenho uma sensação de que eu fico com um aperto no peito, eu fico com uma tensão na cabeça, ou me dá dor na barriga cada vez que eu tenho um desentendimento com a minha parceira, com o meu parceiro. Então a gente vai tratar esses contextos. Sim. E é como a Cláudia falou, nós, para olharmos o outro, temos que olhar para nós primeiro. Então por isso que nós, como terapeutas, quando a gente percebe que o casal, ele depende dos dois, eu não posso só mandar o outro mudar, eu quero que o outro mude, eu quero que o outro mude, eu quero que o outro mude, né? Porque tem muitos pacientes que vêm assim, né? Então eu não aceito ele do jeito que é e eu quero mudar ele, mas quem quer mudar é a pessoa, né? Só a pessoa pode mudar através dela querer. O que você pode mudar é você mesma, né? Ou você mesmo. Então, quando eu olho para mim e vejo a forma com que eu interpreto a situação, a forma que eu olho, muitos casamentos foram possíveis serem mantidos devido à pessoa olhar para si. E às vezes eu tenho pacientes que chegam aqui e falam com essa raiva e tudo mais com relação ao parceiro ou a parceira, e a gente simplesmente olha para dentro de si, né? O que essa pessoa está sentindo, o que essa pessoa está vivendo, que às vezes quando ela começa a lidar melhor com aquela situação, nossa, mudou, parece o casamento. Só que o outro parceiro ou a parceira não fez nada. Só a pessoa mesmo que mudou a sua interpretação da situação. E quando eu mudo a interpretação sobre a situação, eu posso ter um equilíbrio melhor, eu posso lidar melhor com a situação. Então, isso que a gente pode trabalhar dentro da origem emocional dos sintomas. Entendendo que um sintoma tem algo por trás dele, tem uma origem por trás. E quando a gente pode entender essa origem, a gente pode acolher aquele sentimento, que aquilo já passou, e possa viver melhor o presente perante a situação. Claro que nós, como terapeutas, nunca vamos dizer você tome essa decisão ou tome aquela decisão para o paciente, porque a vida é um livre-arbítrio. O que a gente vai fazer é mostrar o que aconteceu no passado que possa interferir com que aquela pessoa esteja no sintoma que esteja. É fácil permanecer num casamento sempre? Não, né? Existem casamentos que são, às vezes, bem difíceis e complicados, só que o livre-arbítrio é do paciente. Se ele acha que estar ali é bom para ele, ok, que a gente vai trabalhar para que ele possa mudar a interpretação. Se ele entende que não é mais bom para ele, ok, a gente vai trabalhar para que ele possa não ter nos próximos relacionamentos a mesma frustração. Porque isso é repetitivo. Tem pessoas que saem de um relacionamento, daí vai para outro e sempre a mesma coisa que acontece. Porque não muda. Será que todo mundo é igual? Ou será que a pessoa atrai sempre o mesmo padrão para a vida dela? Ou será que ela interpreta sempre a mesma coisa sobre os parceiros ou parceiras, né, na vida dela? Faz, e você falando isso, me vem assim, porque aquela série de vídeos que eu fiz estava falando sobre o autoconhecimento, né? Como você precisa se conhecer para você se relacionar com o outro. E eu dei uma ênfase mais em relação de casamento, né? Mas isso serve para todas as coisas, né? E se conhecer é passo a passo, é todos os dias, né? É tentar, cada dia vem um sentimento. E o que nós e as pessoas não têm muito conhecimento é daquilo que elas sentem. Então, existe alguma coisa que está sendo desencadeada hoje, mas que a real sensação, às vezes, é um pouco diferente daquilo, né? Uhum. Como a gente vê muitas pessoas que estão no relacionamento com agressividade. Uhum. E que quando a gente vai olhar lá atrás, a raiz disso tudo, talvez seja uma sensação de abandono, talvez tenha sido lá, eu fui deixado de lado, eu não me senti pertencente naquele momento, meu irmão nasceu, né? Então, a gente vê isso. Então, para traduzir isso para a pessoa, né, às vezes não é da primeira vez, né? Então, a pessoa vem assim, minha esposa ou meu marido me falam que eu sou muito brava, que eu irrito demais, que eu sou assim, que eu sou desse jeito, né? E eu não quero mais ser assim, eu quero tratar isso, eu não tenho paciência com ninguém, não sei o quê, essas coisas. Então, é para isso que a gente vai olhar, né? Então, a gente vai olhar para aquilo que a pessoa traz.
E às vezes ela não sabe que isso que ela traz para o corpo dela algumas fragilidades, como que a gente vai falando, Sim. né? Então a pessoa vai Uhum. dizendo alguma coisa, a gente já vai perguntando outras coisas que a gente já tem em mente e o que pode vir, que pode acontecer com tudo isso que ela tá dizendo, né? E às vezes faz sentido para ela naquele momento e às vezes naquele momento não faz, mas Sim. que daqui a pouco vai fazer, né? E você falando dessas questões de deixar com que a pessoa decida as coisas, eu tive a oportunidade de atender um rapaz, um jovem, que estava em fase de namoro, e o namoro não estava muito legal. E ele vinha de uma história muito interessante, porque olha que legal, ele foi filho da mãe e do pai, que se separaram quando ele era pequenininho, e a mãe, depois de um tempo, se casou, e o pai, depois de um tempo, se casou. E ele traz essa sensação para ele, né, de abandono do pai, de tal, e de estar em segundo plano, isso mesmo que a gente está dizendo aqui agora. E ele atraiu para ele uma namorada que também é filha de pais separados e que o pai não assumiu mesmo, Uhum. é um pouco diferente da dele, mas que não assumiu mesmo. E, e ela, em certo momento da vida, não deu conta de se relacionar mais, Uhum. tá? E ele também não estava gostando daquela situação e tal. Então, eles acabaram terminando sem saber o motivo. Ele não sabia o motivo, que ele que me procurou. E ele estava cheio de processos de fase ativa de estresse. Vomitando. Ponto de interrogações. Ele estava cheio de pontos de interrogações. Ele estava vivendo uma situação que ele estava passando, mas não estava compreendendo. Ele estava assim, mas por que terminou comigo? Por que acabou comigo esse... Eu não estou entendendo, eu não estou aceitando. Na verdade, eu não estou aceitando, né? Como já aconteceu. E aí foi muito interessante, porque desse processo todo, ele tinha muitas fragilidades de momentos em que ele não conseguia falar, ele não conseguia expressar. Uhum. E é tudo no WhatsApp hoje em dia, né? Então, Sim. eu consigo falar no WhatsApp, mas quando tô cara a cara, eu não consigo. E eu pude perceber, olha que interessante, que enquanto ele não conseguiu, isso durante um processo, a gente fez 3 sessões, entre namoro, término e ele compreender. Isso Uhum. tudo ele compreendendo. Foi a mudança da pessoa foi interessantíssima, assim. Ele se sentir firme. Na verdade, ele chegou para mim com uma dor na torácica, T8, T9, Uhum. lá, na primeira vez. E aí, essa dor melhorou, sabe? Na primeira sessão e tal. E agora, recentemente, volta ele com a mesma dor. E daí a gente estava compreendendo que era alguma coisa no trabalho, estava tudo na cabeça dele que era alguma coisa no trabalho. E quando eu fui fazer a micro, que a gente conseguiu datar algumas coisas, e ele percebeu que, não, isso não é do trabalho. Isso foi da vez que eu consegui falar para ela tudo que eu tinha que falar. Quando eu compreendi tudo que eu consegui compreender. No outro dia eu estava com dor. A sensação de desvalorização dele, de incapacidade de falar, de colocar para fora, de, 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 de conseguir isso era tão grande. Ele é um rapaz enorme, sabe? E Eu ia aí, falar exatamente isso, né? Que geralmente os homens que são muito altos, eles altos, acabam se sentindo, às vezes, não pertencentes ao grupo. É como se eles quisessem se curvar. curvar. E é como se eu me curvo lá naquela região, aquela dobrazinha que acontece lá exatamente na T8, T9, né? Que é uma sensação de eu me curvo para me sentir à altura dos outros, para me sentir entrosado aos outros, para me sentir pertencente aos outros, coisa que talvez ali naquele relacionamento ele não sentiu. Não Então, às senti. vezes, naquele momento ele tinha essa sensação de autodesvalorização, porque eu não entendo o que está acontecendo, eu me submeto a essa situação sem entender o que se passa, né? E eu poderia entrar nessa fragilidade e dor naquela região. Tanto é que, não sei se vocês conhecem, mas muitos os maiores, né, aquelas pessoas que são maiores do grupo, elas tendem a se curvar para elas estar no ambiente, né? Então, sentir mesmo a altura dos outros, né? Porque estar muito alto, às vezes eu não me sinto entrosado, parece que eu me sinto deixado de lado,
né? Então, acaba tendo, às vezes, principalmente se tem um contexto de submissão, né? Então, onde eu tive que me submeter, eu engulo e fico quieto, eu aceito, eu me submeto, né? Que é o perfil dele que você falou. E a namorada um pouco mais baixa também, né? Tudo isso dá pra gente poder compreender que eu preciso o tempo inteiro estar olhando para ela, o tempo inteiro estar ali, né? Mas foi interessante porque ele mesmo pôde perceber tudo isso. Uhum, E mais legal que eu achei, eu falei, olha, você precisa compreender que talvez isso ainda vai acontecer na sua vida, né? uhum, Por quê? Mas é que você precisa aprender e compreender que uma vez que você se sinta dessa forma, o teu organismo ele pode responder dessa forma também. uhum. Só que você compreendendo esse processo, isso acaba de um dia para o outro. Sim. Expliquei para ele. E eu falei, e aí você pode se sentir empoderado. E aí você Uhum, pode se sentir maior, porque você conseguiu, você deu conta de uhum. falar, né? Ele falou, Sim. olha que interessante, Cláudia. E aí depois disso, até no meu trabalho, eu consegui falar para o meu chefe as coisas que eu precisava. Uhum, Porque maior para ele era essa questão, porque tudo parecia com algo que ele já tinha vivido lá atrás entre o pai e a mãe, sim. Uhum, sabe? Na gestação dele, tinha tudo a ver com vida fetal, de uhum. problemas entre os pais e na infância dele também. Então ele já conhecia tudo isso, porque não é muito comum, né, Ivan? Uma pessoa tem um primeiro relacionamento de namoro e para ela aquilo ser uma situação tão complicada assim, entende? E aí eu falei, olha, o seu O, organismo o, já o amor entende. é, o amor é cego na adolescência, né? Então, O amor é cego na adolescência. Só que para ele, eu falei, suas memórias celulares, meu filho, já sabem de tudo isso. Então, deixar ir um amor é muito difícil, sim, com né? certeza. Então, para ele foi um processo de remoer muito. Foi muito difícil, assim. Ele teve vários conflitos ativos, vários momentos de problema ativo. Ele ficou um tempão em conflito ativo mesmo. Tempão. Eu E quero a falar. experiência para mim foi ótima, porque você pegar um paciente no conflito ativo é muito difícil, enquanto ele Uhum, está nesse processo. Porque a maioria sim, vem nos procurar depois, é mais né? fácil. É mais fácil. Eu quero comentar duas coisas e eu vou deixar o chat aberto aqui para quem quiser fazer alguma pergunta nesse meio tempo, tá? Então, a primeira coisa é a importância do terapeuta ser um professor, né? Antes de mais nada, o terapeuta vai auxiliar a ensinar o paciente os porquês do sintoma dele. Porque a partir do momento que a gente dá esse empoderamento, como você falou, para o paciente, ele reconhece e conhece a si mesmo, ele tem as ferramentas para ele sair da próxima vez daquele problema. Sim, Ele não fica um paciente dependente. Então, o terapeuta não é pai, terapeuta não é mãe, né? é O verdade. terapeuta é aquele que vai auxiliar o paciente. Por isso que eu comecei a fazer vários artigos antigamente, vídeos, para ensinar os pacientes a se conhecerem, né? A partir do momento que eles se conheciam, eles tomavam, se empoderavam e muitos me mandavam mensagem: ah, consegui sair do sintoma sozinho, eu consegui melhorar sozinho, porque eu entendi, aquele vídeo me fez entender. Então esse é o objetivo, é a pessoa se auto-entender e não ficar dependente. Né? E muitos terapeutas gostam do paciente dependente, que toda semana esteja lá. Então assim eu tenho ele ali. E o objetivo do terapeuta não é esse, né? Quando a gente dá o suporte ao paciente para que ele reconheça e que ele tome a capacidade de que outro momento, como a Cláudia falou, ele pode viver uma situação parecida daquilo e ter um sintoma que ele possa olhar, o que será que aconteceu? Ah, sei, eu entendi o que aconteceu ontem. Né? Então ele comece a olhar também e não ver a doença somente como um problema. Ah, a doença é um problema e agora eu estou com doente, agora eu não sei o que está acontecendo. E não, ele sabe o que está acontecendo. Ele tem as ferramentas para entender o que está acontecendo. E a outra questão que a Cláudia falou é que quando a gente olha para uma situação atual, eu tenho raiva do meu esposo agiu daquela forma e eu senti raiva, minha esposa agiu daquela maneira de novo, eu fiquei emburrado com a situação, né? Então eu fiquei remoendo ali, não consigo falar, mas ali, lá dentro de mim eu estou remoendo.
é olhar para esse paciente, qual é a situação específica que ele está vivendo, mas aí nesse olhar o que ele está vivendo é permitir ver o que ele está sentindo, né? Porque a gente precisa saber o ato que se tem, a emoção que se vive e o que essa pessoa sente dentro dela devido a essa situação. A partir do momento que a gente percebe o ato, a emoção e o sentimento, o que ela percebe no corpo, a gente tem uma ferramenta que é quando foi a primeira vez que você sentiu isso na tua vida. E às vezes a primeira vez que essa pessoa sentiu não foi nem com esse parceiro, nem com essa parceira. A primeira vez que ele viveu essa situação, talvez foi lá com o pai ou com a mãe. E aí não adianta nada ficar trabalhando sobre o parceiro, sobre o relacionamento do parceiro ou parceira aqui, se a primeira vez foi lá com o pai ou com a mãe, ou foi no primeiro relacionamento que teve. Né? Ah, eu tive uma namoradinha aos 15, 16 anos, ou um namoradinho aos 16 anos, e aí ele fez isso comigo e eu senti isso. Eu senti essa sensação de tristeza, de raiva. Daí hoje eu tenho um relacionamento e cada vez que o parceiro age de forma estranha, está diferente, eu sinto isso de novo. Mas se eu não paro para prestar atenção, que eu só estou reagindo, né? Você falou do relacionamento, né? É voltar a se relacionar, né? É o ato de trazer de volta. O ato de trazer de volta. Eu estou me relacionando com esse e eu estou trazendo de volta com o antigo, com a antiga, eu estou trazendo um problema que não é desse. A culpa não é desse. Só que a gente culpa aquele que está no hoje por uma situação de que eu vivi anteriormente. Dos primeiros relacionamentos. E um dos primeiros relacionamentos que tem é com a mãe e com o pai. E isso se tu não for gemelar, que lá na barriga da tua mãe você tinha um gêmeo. Então a gente vai olhar para as primeiras relações, os primeiros relacionamentos que fazem com que eu repita a história de sentimento, de emoção, de percepção com relação à situação. E se a gente não trabalha o início, bagunça, né? Ivan, eu acho muito interessante quando você fala essa questão, né, do primeiro relacionamento ser com o pai e com a mãe. E a gente, às vezes, não para pensar que isso é algo inerente nosso, né? A gente, querendo ou não, a gente nasce de alguém, né? A gente vem de um relacionamento de alguém. Algum momento, essa pessoa precisou relacionar com outro. E a gente nasceu desse momento, importante na vida deles, independente de como foi. Precisou de dois corpos se unirem, né? Então é um ato muito bonito de se ver, né? E a gente sabe que toda a nossa espécie, o cume da espécie é o ato sexual, né? Assim, é isso tudo, porque existe tudo isso que acontece para procriar, né? A gente vê isso nos animais, a gente vê isso na gente que tem o córtex mais evoluído. Mas é mais ou menos assim, porque a espécie precisa evoluir, né? E aí, quando nós os mamíferos e os humanos, somos os únicos seres que ao nascer a gente precisa de alguém. A gente não consegue viver sozinho. A gente precisa de ter alguém para cuidar. A gente tem que ter alguém para relacionar com a gente o tempo inteiro. E quando a gente está na barriga da nossa mãe, a gente relaciona com ela o tempo inteiro. Com tudo que ela come, com tudo que ela sente, com tudo que ela vive, né? Isso a gente não lembra. Acha que a gente nasce e a gente só vai ter a nossa vida a partir da memória que a gente tem, né? Um livro em branco. Um livro em branco. E fora isso, que a gente não sabe nem de como os nossos pais estavam quando a gente nasceu, né? E quando a gente coloca isso para as pessoas, que as pessoas começam a entender sobre essas coisas, elas já começam a abrir um novo foco, elas começam a pensar diferente. E isso eu acho muito bonito da gente poder passar para as pessoas, né? Então, a gente que é pai, a gente sabe que o filho, ele não conseguiu fazer nada sozinho, a gente precisou o tempo inteiro estar ali, né? Ele não conseguia se aconchegar sozinho, ele não conseguia vestir sozinho, não conseguia mamar sozinho, não conseguia nada sozinho. Então, precisava da gente, desse relacionamento. E nós fomos captando todas as informações dos nossos pais, né? Do ambiente que eles estavam. E a gente leva isso para o resto da nossa vida. Então, de acordo com o que minha mãe e meu pai se relacionavam, pode ser que esse seja o meu espelho, pode ser que eu aprendi ali, né? A me relacionar. E na verdade é onde eu aprendi a primeira vez a me relacionar com alguém. Então, e falando nisso, quando
eu trago uma história de uma cliente que eu atendi, que olha que interessante que a gente conseguiu chegar, não foi rápido, tá? Eu acho que cada pessoa tem o seu tempo, cada terapeuta também tem seu tempo. Então, quando ela veio, ela trouxe coisas muito diferentes do que realmente ela queria ver. E ela só conseguiu pontuar o que realmente ela queria na terceira sessão, porque nem ela sabia o que ela queria, né? Claro que tudo que ela trouxe foi importante. Sim. E o que ela queria de começo? De começo ela Você trouxe lembra? ela trouxe, eu vim aqui porque eu tenho uma ansiedade muito grande, porque meu marido bebe. Eu não consigo olhar que meu marido bebe. E eu falo que aí as ferramentas foram chegando para mim e foram chegando para ela, né? E ela não conseguia compreender isso, a raiva, mas ela trazia uma história da filha, trazia outras histórias emboladas no meio do caminho e tal. E daí a gente foi, como diz, descascando a cebola. Vamos do mais difícil do momento agora para aquilo que está te incomodando menos depois, né? E daí, quando foi ficando mais macio as outras coisas, ela trouxe realmente o que ela queria. Ela na verdade, ela tinha uma sensação de que ela ia perder o marido, que o marido ia morrer. E daí eu perguntei para ela, o que que é mais importante? O que te dói mais? É perder o marido ou ficar sozinha? Aí ela falou comigo assim, nossa, hein? Difícil, né? Eu falei assim, mas o que que é ficar sozinha? Não ter a companhia. Não ter a companhia, presta atenção. E daí eu falei, nossa, esse negócio deve ter alguma coisa lá atrás. Vamos ver. E aí a gente foi olhando, ela já tinha buscado várias coisas, porque a gente já tinha feito 2 sessões, e daí ela tinha muita simetria com a família paterna, coisa que ela nunca tinha olhado para isso, né? Na verdade, ela só olhava para a família da mãe, porque a mãe fez com que eles excluíssem a família paterna, pelos motivos que a mãe trazia, né? E o pai, na época que ela era pequena, o pai bebia. Também era viciado. Não, minto, o pai jogava. O pai não bebia, o pai jogava. O marido bebia, né? O marido dela. E aí, o que que acontece? A mãe, ela era pequenininha, mais ou menos, ela já era nascida. Ela tinha uma irmã mais velha, que essa irmã mais velha, pouco tempo mais velha do que ela, vamos supor, ela era um bebê de 1 ano, a irmã era de 2 anos e meio. E essa irmã mais velha do que ela era doente. E essa mãe trazia uma sensação de que essa minha filha vai ficar doente, vai morrer, vai precisar de ajuda, enquanto meu marido não estiver em casa, ele estiver jogando. Ela trazia essa sensação. E essa cliente minha era pequena. E quando, na real, o que aconteceu? Ela pequena, o marido saiu para jogar, a filha morreu no braço da mãe. Olha que interessante esse dado. E a gente não tinha pensado nisso 2 sessões anteriores. E ela não tinha trazido toda essa história porque ela não sabia. E daí, quando eu botei a mão no corpo, que via lá, sensação de desproteção, foi de sensação de desproteção, de estar em segundo plano, e ela trazia para mim, eu tenho muito medo de ver defunto. Eu não gosto de defunto. Eu tenho horror, pavor de defunto. Eu não gosto de defunto. Eu vou a velório, obrigada. Tenho pavor de cheiro de vela, dessas coisas. Eu falei, gente, tem alguma coisa a ver com morte isso. E a gente foi olhando, aí eu datei uma coisa, ela falou assim, nossa, tem a ver com a data que a minha mãe perdeu a filha e eu não estava em casa, mas a sensação que a minha mãe sempre teve quando estava grávida de mim é que ela ia perder minha irmã. Que ela ia perder a minha irmã e o meu pai não estaria ali para dar suporte, para dar o apoio. E a minha mãe se sentiu desprotegida. E nem ela. E nem ela estaria ali presente. E nem ela estaria presente. Então, talvez ela tenha também essa relação de não estar presente com a mãe dela
E a mãe dela é viva? A mãe dela é viva, a mãe e o pai. Uhum. E como que é a relação dela com o pai e a mãe? Não, a relação não pode se relacionar com o pai perto da Uhum. mãe, porque a mãe não Uhum. deixa, Sei, entende? Tem ciúme, sei. ciúme. Uhum. E então ela tem que fingir esse relacionamento com o pai, não pode. Então, por isso que teve essa exclusão toda, né? Eu quero os filhos para mim, ela é o meu suporte, mas a menina não estava com ela no momento, ela estava na casa da tia quando isso aconteceu. Sei. Mas aí buscaram a menina, e a menina ficou naquele entorno de velório sem compreender nada do que estava acontecendo. Uhum. E além do que, as pessoas às vezes não percebem que o fato de que eu afasto o parceiro de perto de mim, né? Porque se eu fico irritado com o parceiro porque É ele um tá ciclo. bebendo, eu afasto ele de perto de mim, ele tende a cada vez ir mais beber, né? Porque Isso, eu tô rejeitando ele, porque eu tô braba com ele, e ele se afasta mais, eu fico mais braba ainda e fica um ciclo vicioso. Ao isso. invés de eu acolher e estar bem, né? E geralmente, homem ou mulher alcoólatra, eu encontro frequentemente esse padrão de uma pessoa que veio de uma rejeição, ou que se sente continuamente que estar dentro de casa não é a vontade, né? Eu não me sinto amado ali. Se eu me sentisse amado ali, eu estaria ali. É que nem adolescente. Se eu me sinto bem dentro da sala, junto com o pai e com a mãe, conversando, brincando, eu vou ficar ali. Se eu não me sinto bem ali, porque sempre me criticam, porque estão sempre de picuinha, estão sempre brigando, eu vou lá pro meu videogame, eu vou lá pro meu computador, né? É a mesma coisa no contexto do vício, do alcoolismo, que às vezes é melhor eu estar lá com meus amigos, dando risada, brincando e se divertindo, do que estar em casa com a minha mulher brigando, rejeitando. Ou a mulher. É mais fácil eu beber e ficar me ausentar da minha consciência do que estar junto com aquele homem que eu não amo, que dá junto com aquele homem que só fica enchendo a paciência, que fica me irritando, ou que é mais fácil eu beber para aceitar uma relação sexual do que aceitar uma relação sexual estando em sã consciência. Então esse relacionar-se faz com que, se tudo está bem ali, não tem por que eu seguir para outros processos. E não necessariamente que seja no relacionamento atual, às vezes pode ter um relacionamento anterior mal resolvido que possa ter deixado essa mágoa e eu quero afogar a mágoa, né, com a bebida, eu quero esquecer aquilo bebendo, né? E Só aí que aquilo toda vez que a pessoa passa esse processo, ele vai pensar o seguinte: em algum momento a bebida representou para mim um afago, né? Foi um prazer que eu tive. Porque o nosso sistema ele busca prazeres. Ele busca aquilo que me dá alegria, me dá prazer. Então, ou se eu em só algum momento eu ou tive eu, um prazer ali, ou eu só consigo falar quando eu bebo. ou se eu consigo falar. É. Mas olha que interessante, né? Falando de olhar para isso. Então, ela trouxe uma figura que remetia comportamentos paternos, né? Uhum. Não é à toa, né? Quando ela conseguiu compreender tudo isso, e ela compreendeu que ela podia olhar para o pai como pai e não como esposo, porque o olhar dela para o pai dela era sempre como um esposo, porque enquanto estava com a mãe, no vínculo com a mãe tinha toda a raiva, né? Na verdade, a mãe queria o homem para ela, só que ela não estava Uhum. conseguindo fazer isso. Ao invés de trazer para perto, ela estava, sem querer, jogando ele cada vez mais longe dela, né? Por N fatores que talvez ela não conseguiu ainda, né, Sim. compreender. E o que eu disse para essa cliente, falei, olha, você precisa entender que você precisa saber que você é filha da tua mãe e filha do teu pai. Você não é esposa do seu pai. E você está sendo, você atrai alguém para você que você não soube ser filha, e daí você quer mandar no seu marido, você quer mandar nisso, você quer trocar os papéis, né? Então não é assim que vai acontecer com você. Você precisa compreender tudo isso. E você precisa olhar para o seu pai como pai. Quantas foram as vezes que você não pôde ser filha do seu pai? Né? Uhum. Que você não pôde agradá-lo, não pôde deixar com que ele te agrade. Porque talvez todo o processo da sua mãe foi difícil com ele e ele passou isso para você, né? Então, para ela foi assim. Então, ela foi com uma sensação de que ela precisa fazer algo e deixar que o pai dela seja o pai. E eles moram perto, né? E aí fica mais difícil isso, essa mistura toda, né?
Mas é tão interessante quando a gente consegue entender que todo o sentimento que ela tinha antes tinha a ver com aquela sensação lá atrás, que era vinculada a uma sensação da mãe. E Uhum, quando ela observou isso, foi mais leve para ela, uhum, né? E ela trazia, assim, várias questões em relação à libido, sexualidade, tudo isso, né? Que uhum, incomodava demais ela. Ela queria, mas ela não conseguia estar presente, né? sim. Então, e aí foi muito interessante esse trabalho todo, porque é interessante a gente falar que nem sempre com uma sessão a gente consegue chegar realmente aonde a pessoa precisa, né? E que as pessoas precisam compreender que cada tempo é dado à pessoa aquilo que ela precisa ser. Porque tem Uhum. algumas pessoas que rapidamente elas viram o jogo, faz as coisas e melhora aquilo ali. Mas tem algumas que precisam de um processo maior, né? Tem as tartarugas e tem as lebres, né? Então, as lebres vão rapidinhas e as É. tartarugas vão mais lentas, né? E às Então, vezes a cada gente um não tem seu compreende perfil. isso. Às vezes algumas pessoas não compreendem isso, sabe, Ivan? Que Uhum. a gente vê assim, às vezes as pessoas procuram a gente para o tratamento e quer que a gente quer que o tratamento seja é como se fosse uma mágica. Ah, eu Uhum. fui, eu preciso sair dali, eu já tenho que ter resolvido isso que eu busquei, E na né? verdade é que o terapeuta resolva para mim, né? Para mim, Porque na verdade as pessoas às vezes não percebem que depende delas uma boa parte do processo. sim, E a partir do momento que essas pessoas tenham esse entendimento, aí tem uma facilidade melhor, né, de poder contornar aquilo que eu estou vivendo. É por isso que eu falo, é mais fácil às vezes tratar um terapeuta já, né, em partes, uma boa parte dos terapeutas, mas existem pessoas leigas que têm às vezes uma consciência de si também muito boa. muito boa. E elas podem Uhum. ter um processo de equilíbrio e sair do processo de uma maneira rápida. Enquanto tem pessoas que às vezes elas têm um pouco mais de dificuldade de olhar para si mesmas, né, e entender o que elas sentem. Porque nós não fomos ensinados a olhar os nossos sentimentos, a Isso. analisar os sentimentos que nós temos. Nós fomos ensinados a simplesmente viver e não incomodar os outros. Uhum. Né? Então eu não quero incomodar o outro, eu não posso. O pai, senão o pai vai brigar se eu fizer bagunça, senão a mãe vai ficar triste se eu agir de alguma forma que ela não vai gostar. Então eu fico mais voltado a perceber o ambiente, se está todo o ambiente bem, se todo mundo está bem, se está tudo tranquilo, do que olhar para internamente dentro de mim. Porque as pessoas às vezes ficam sem saber, eu tenho ansiedade, mas tá, o que você entende como ansiedade? Ah, não sei, ansiedade. Eu tenho irritabilidade, mas o que você entende como irritabilidade? Ah, não sei, nervoso. Tá, mas Uhum. o que é nervoso, né? Então a pessoa não parou para olhar para si e entender aquilo, o porquê que, eu tenho gastrite nervosa. Isso foi um diagnóstico médico. Mas, Uhum. tá, mas que tipo de situações te fazem ficar então com a gastrite? Ah, quando eu fico nervoso. Não, Uhum. calma. Que tipo de situações específicas te trazem isso? A pessoa não para olhar para si. E o terapeuta tem que mostrar para o paciente que não é todo nervosismo que gera gastrite. Não é a ansiedade, ele não tem todas as ansiedades. Ah, daí o paciente, eu tenho medo. Tá, tu tem medo do quê? Ah, tenho medo de tudo. A Barato. primeira coisa que eu tô falando ultimamente é assim, tu tem medo de formiga? Uhum. Ah, não tenho medo de formiga. Então tu não tem medo de tudo. Né? Uhum. Porque senão a pessoa fica tudo bitolada e dificulta mais ainda para eu entender o que está acontecendo. Ah, meu filho acorda várias vezes à noite, parece estar incomodado. Tá, mas o que é incomodado para você? Você vê que ele tem cólica, tem diarreia, ou parece que ele tem uma queimação, uma azia, ou ele acorda chorando, ou ele, né? Como é o processo? E aí a gente tem que direcionar o paciente para especificar o processo. Então eu Isso é tenho muito ansiedade, importante. porque senão a gente não funila o processo e a gente chuta para tudo quanto é lado, né, como terapeuta, e não acerta o alvo. Né? E muitas vezes, quando eu comecei a fazer isso lá atrás, 12 anos atrás, quando eu fazia, vamos tratar a ansiedade. Então, vamos tratar a ansiedade. Daí o paciente voltava, não melhorei da ansiedade. Né? Mas às vezes, uma dos tipos de ansiedade ele não melhorou. Os outros tipos de ansiedade que eu tratei, melhorou.
Mas é que esse era a pior ansiedade que ele queria que eu tratasse. Só que eu não perguntei. E se eu não pergunto, eu não faço uma avaliação precisa. Né? Eu não encurto caminhos. Né? Então, os atalhos, né? Isso é super importante, assim. Eu não sei você, mas aqui, de 10 pacientes que eu atendo, 9 eu tenho ansiedade. Né? Então, assim, ansiedade o quê? Como que é isso? Como é que você sente isso? Né? O que te leva a ter essa sensação no corpo? Né? Aí a gente vai perguntando tudo isso, né? É quando não sei, toda hora. Não, toda hora não. Né? Desde quando? Desde sempre. Né? Sim. Assim, é só para a gente poder entender que o que a gente aprende com o Ivan no curso Origens é ser preciso, o mais possível. Né? A gente precisa tirar da pessoa aquilo que ela não consegue sozinha. Né? O tempo inteiro perguntando. Ela está falando e você está perguntando em cima. Né? Então, eu tenho feito os meus atendimentos mais incisivos nesse ponto, no sentido assim, eu tenho ansiedade, tá, mas o que é ansiedade para você? Quando eu entro no elevador, assim, eu fico estranho, né? Aí eu falei, poxa, então já tem alguma coisa mais legal aí, né? Sim. Mas é só quando você entra no elevador? Não, não. Quando acontece isso, acontece aquilo. Eu falei, então vamos lá. Desde quando, né? E a pessoa fala, desde sempre. Mas desde quando você nasceu? Sua mãe falou isso pra você a vida inteira? Que era assim? Não, não é não. Então, desde quando você tinha tantos anos, né? A gente vai funilando para a pessoa poder se achar, porque pra gente também já foi difícil um dia, quando alguém fez essas perguntas, né, Ivan? Pra gente. E aí a gente Com acha certeza. difícil. Então, assim, mas só que a gente vê que é um difícil, que aí eu falo para a pessoa, olha, quanto mais a gente conseguir ir a fundo naquilo que você traz, mais eu vou conseguir te ajudar. Então, a gente precisa ser esperto nas perguntas, para a gente saber da onde que vem, né? Então, eu sinto dor na coluna, mas aonde? Que horas? Quando? Em qual movimento? Né? E aonde que melhora? Aonde que piora? Então, são coisas que a gente faz para a gente poder se ajustar também, né? E cada vez ficar melhor, né? Não sei como é que nós estamos de hora aí. Eu queria saber, eu tô cuidando. Eu queria saber Então tá de bom. ti, então, o que que você, já que você falou do curso, o que para você sentiu que modificou com relação aos teus atendimentos em fazer o curso Origens? Conta um pouquinho pra Tá. gente. Então, primeiro eu fiz a microfisioterapia, que abriu um olhar enorme. Foi daí que eu conheci várias coisas diferentes, né? Muito obrigada por isso. E depois eu tive a oportunidade de estudar a medicina germânica. E também foi muito bom, me abriu muitos olhares. Mas quando eu conheci o curso Origens, para mim foi um divisor de águas. Primeiro, é porque, como é dado as aulas, eu tive a oportunidade de fazer a aula presencial, né? Mas eu digo que as aulas gravadas são extremamente importantes, porque ali a gente tem como rever todos os conteúdos. E para mim, ter o Ivan como mentor, né? Como amigo, como colega mesmo, faz toda a diferença, porque como ele mesmo teve essa sensação lá no início de não ter ninguém para conversar sobre o assunto, eu também tenho. Eu sou sozinha aqui na minha cidade, não tem ninguém que fala a mesma língua que eu, então eu não tenho com quem conversar pessoalmente. E a comunidade Origens, ela dá pra gente uma sensação de eu estou no meu ninho, eu estou no meu lugar, eu não sou um peixinho fora d'água, né? E aí a gente até melhora outros processos. Assim, de aprender né, com as dificuldades dele, ele ensina de uma maneira fácil da gente ser melhor como profissional. Por isso que eu comecei falando no meu vídeo que eu estou sendo melhor a cada dia, né? Porque as informações elas vão vindo e eu sou uma pessoa que já uso de primeira. Eu já vou fazendo uso de todas as informações que eu tenho para que eu possa testar.
aquilo que eu consigo dar certo para mim naquele momento e aquilo que eu preciso melhorar, né? Uhum. Então, assim, eu atendo com a minha apostila aberta, sem vergonha Uhum. nenhuma, Uhum. porque eu não sei todos os conflitos, eu não sei todas as origens, e tem algumas coisas que está em mim, que são processos meus, e parece que eu fico planando, que eu não consigo olhar. Então, assim, e eu já fiz até vários esqueminhas para não esquecer. Então, e eu acabo atraindo para mim as pessoas que eu preciso aprender, né? Uhum. Então, eu vejo que a cada dia, então, aquele passo a passo da avaliação, de todo o processo que a gente fez durante 10 dias, foi extremamente importante. Como todas as aulas são extremamente importantes, assim, os colegas são muito solícitos, a gente vive uma comunidade mesmo de troca, né? Eu sinto que ali ninguém quer furar o olho de ninguém. Simplesmente E um para o outro, né? Numa sensação de, fulano, eu não estou dando conta disso, me ajuda nesse passo. Como é que você já tratou fulano, uma pessoa assim? Como é que a gente olha primeiro? O que você Uhum. acha que eu devo fazer, né? É claro que Sim. cada um tem seu feeling, cada um tem seu olhar, cada um tem sua vivência, né? Aquilo que vai levar para sua consulta. Mas essa sensação de você poder contar com alguém é muito bom mesmo. Fez uma diferença assim gritante na minha vida pessoal, né? E na minha vida profissional. Então, eu me sinto uma profissional muito mais segura para poder Uhum. ajudar, né? E até para falar assim, ó, isso realmente eu não sei. Para falar assim com a pessoa, olha, realmente isso eu não sei. Ou se não virar falar assim, olha, nesse momento você precisa tomar medicação mesmo, né? Você está passando uma situação difícil, precisa mesmo, sem problema nenhum, né? Uhum. Porque às vezes a gente tinha uma ideia de que não, a gente tem que dar conta, dar conta, dar conta, dar conta, e o processo não é nosso, né? A gente fez até Sim. aqui. E tem o processo da pessoa. A pessoa precisa saber que talvez é importante que ela passe por isso, né? Igual a gente fica lutando para que a pessoa não precisa de usar antibiótico, anti-inflamatório, né? Essas medicações mais pesadas que a gente sabe que detonam mais o organismo, mas vai chegar num ponto que a pessoa não dá conta. E é importante para ela. Então, o uso vai ficar mais leve? Vai, mas você entendeu o conflito, entendeu o processo? Tudo bem, vai passar, né? E da gente ter essa sensação de dar a segurança para o outro, né? De falar com ele, Uhum. olha, é assim mesmo, né? Não tem problema. Se para você faz mais sentido, pode usar a medicação sem problema nenhum, né? Porque a pessoa fica se culpando. Eu tentei, mas eu não estou conseguindo, né? Uhum. Eu estou tentando, mas não estou dando conta, né? De falar, não, da próxima vez você vai ver, vai ser melhor, talvez, para você, né? E isso me deu uma segurança muito grande, porque a gente aprende exatamente em qual processo da doença, né? Em qual etapa da doença a pessoa está, né? Então, assim, e cada um sente a dor de uma forma. A dor é subjetivo, né? Então, ninguém passou pelo que a Sim. outra pessoa passou. E a gente precisa compreender isso, né? Com, com E é certeza. isso. Eu E é isso que é agradeço importante, é muito, olhar. muito mesmo, todos os dias. É isso que é importante olhar a outra pessoa, né, de forma diferente, porque cada um tem seu perfil, cada um tem sua história, e aí, como você falou ali do curso Origem, cada um tem suas vivências que pode ajudar o outro, e o mais legal é que cada um entrega tudo que tem, né, não tem aquele medo de entregar, né, então é como se entregasse toda a informação. Não, eu acho que tem que olhar isso, porque eu já fiz isso, eu já experimentei isso, e não fica só com o ouro para si, né, eu entrego o ouro e mostra lá aquela informação, e isso faz com que as outras pessoas possam progredir juntos, né? Crescemos juntos, todos, num processo de evolução, né? E quem tiver interesse em entrar na 7ª turma do curso Origens, ontem abriu as inscrições para o curso Origens profissional de forma online, 2 anos de acesso a todo o material, todo o conteúdo, todas as aulas sobre as leis biológicas, cada sintoma físico do corpo, qual a origem biológica desse sintoma físico e os sintomas emocionais também ali presentes para você assistir. Se você tiver interesse, basta acessar cursoorigens.com e lá tem um vídeo explicando um pouco como que é as informações, como que são o processo de aprendizado. Não, vou colocar aqui cursoorigens.com, né? cursoorigens.com. Então, quem O quiser, Ivan, acessa ali, diga.
Então, Fique à e vontade. eu tenho a oportunidade de atender alguns profissionais da área, né? Eu tenho tanto da fisioterapia quanto nutricionista, psicólogo, várias pessoas, e eu tenho certeza que eu já influenciei muitas pessoas a olhar diferente, né? Porque eu falo assim, ajudar alguém da minha profissão, para mim, é um orgulho imenso, sabe? De falar assim, minha filha, você tem valor, você faz, é importante, né? Se valorize, vá a fundo, vá buscar as coisas, porque as pessoas, elas simplesmente, elas estacionam e acham que tá bom do jeito que tá, né? Então, assim, o fato de eu ter buscado e busco até hoje me faz olhar para o outro e falar assim, minha filha, dá tempo, vamos buscar, vamos movimentar isso. As pessoas precisam de serem valorizadas, de se valorizar, né? Como pessoa, como profissional, e estar fazendo alguma coisa que faz bem pra gente, com certeza vai fazer bem pro outro. Então, eu tenho muito orgulho de ajudar, principalmente as pessoas da minha profissão, sabe? E eu tenho muita vontade que todos sejam bem-sucedidos, né? Que estejam ali realmente de alma e de coração. Tenho muita vontade disso. E tanto os psicólogos que vão no meu consultório, que eu posso ajudar, assim como eles me ajudam, e os nutricionistas que vão lá no meu consultório, médicos, filhos de médicos. Então, assim, eu tenho várias pessoas que eu posso passar essa informação, sabe? E quanto mais eu posso passar isso, mais eu sinto que eu estou no lugar certo. Sim. Mas eu sinto que faz sentido para mim. Quando é coerente e para a pessoa fica coerente aquela informação, faz sentido, né? Quando faz sentido, a coisa tende a fluir. O problema é quando não faz sentido e a gente começa a falar sobre coisas que às vezes não tem nada a ver com o processo. Sim, né? Claro. A gente vai usando para vendo, cada um sente alguma coisa, claro. Mas é muito bom, né? Parabéns, então, a todos os que já entraram no curso Origens, aí a turma 7. Aí teve a Paula Ana, a Mariana, que estão já inscritos ontem aí dentro do curso Origens. Parabéns a todos. E esses 2 anos aí vamos estar juntos com muita informação, muito conteúdo. Lembrando que quarta que vem, para quem é do curso Origens, pede lá para eu colocar dentro do Facebook, né, dentro da turma do Facebook, que aí eu posso te cadastrar para você saber da aula de quarta-feira que vem, não amanhã, mas na próxima quarta-feira do curso Origens. Obrigado, Claudinha, 10 segundos. Muito obrigado por você estar com a gente. Muito obrigada. E por todas as informações. As minhas amigas que estão aqui, essa comunidade. O fã-clube. Amo você.